resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Aleluia! Amém. Louvemos ao Senhor! Assim sendo, e rapidamente vamos cumprir com o capítulo que se segue, que é Momento de Louvores. Chamamos em primeiro lugar o coro Mãe Odete Bekeng, ficando em preparação o coro Alfa e Ômega. Lusa
Pasamos al octavo punto, que es la homilía por su santidad, profeta Simón González Toco. En tiempo de trabajo. Paz, igreja. Reina. Igreja, paz. Reina. Espanha, paz. Reina. Bom dia. Quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por termos este grande e sublime momento de voltarmos aqui mais uma vez no Reino da Espanha e hoje, conjunto, celebrarmos culto ao nosso Deus. Igreja, aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Quero, minhas queridas, meus queridos, convidar-vos nesta posição para que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo seu apóstolo São João, capítulo 6, versículo 68, que vai ser o texto principal que vai orientar a conversa de hoje. Peço-vos a especial atenção para a leitura. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Repito, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Amém. E vamos orar, seguindo as palavras que eu vou citar nesse livro da vida, em Salmos 90, o versículo 1. Depois iremos saltar para o versículo 12, uma súplica feita pelo servo de Deus, Moisés, e que também deve servir hoje com vossa e nossa súplica. Vamos juntos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Oremos. Pai nosso que está no céu, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos, por favor, tomar nossos assentos. Igreja de Cristo. Pronto. Igreja de Cristo. Pronto. Estou certo que, neste momento, toda a Igreja de Cristo no mundo, em África, em todas partes, estão conectados para ouvirem a mensagem que deste púlpito vai sair. Por isso, quero, mais uma vez, agradecer, e em nome daquele que me ungiu e consagrou para a sua missão, por termos voltado outra vez, depois de quase 18 meses, voltamos para juntos nos vermos olho nos olhos, mas também para juntos partilharmos a palavra de Deus. Igreja, aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Mas, como é do conhecimento de todos, Deus conhece a sua criação e conhece-lhe os dias de sofrimento, mas também
tem preparado dias de alegria para a sua própria criação. Porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Isaías 49:13. Somos filhos de Deus, uma filiação conseguida por muito preço. Por muito preço. São Pedro 1:18-19 cita isso. Foi assim, meus queridos, o apóstolo São Pedro comunicou a condição dos crentes dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, conforme capítulo 1, versículo 1 de São Pedro. Hoje, meus amados, certamente nesta visita que estamos efetuando aqui na região eclesiástica da Europa, Deus Pai quer a partir deste país, onde Paulo, apóstolo do Senhor, nosso modelo, foi preso quando pôs no seu coração chegar à África ao encontro daqueles que à altura eram chamados de gentios. Romanos 15:24. É daqui e deste púlpito onde hoje comunicamos a sua mensagem tanto para dentro da igreja, assim como fora dela. Deste modo, Deus Pai quer que hoje conversemos sobre o tema: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Desenvolvimento. Amados, começamos com uma pergunta. O nosso tema traz para nós uma das importantes declarações da fé feita pelos apóstolos de Jesus Cristo, o chamado também Jesus de Nazaré. Senhor, para quem iremos nós? Assim disse Pedro. Senhor, para quem iremos nós? A interrogação dos fiéis seguidores de Jesus Cristo em um momento difícil e totalmente complexo demonstra a firmeza que estes tinham no Mestre que seguiam. Todos que seguiram Jesus Cristo desde o início deste caminho, que também foi o chamado da seita dos nazarenos, sabem que seguir este caminho se afigurou sempre um grande desafio, que não era para os covardes, Igreja, aleluia. Assim também começou o cristianismo toquista em África. Assim também começou o cristianismo toquista em África. Ser toquista não era algo ao alcance de todos, por razões dos mesmos desafios que a igreja primitiva terá enfrentado, movida pela mesma religião estabelecida, isto é, o judaísmo do então. Num momento difícil, de grande pressão, Jesus proferiu um grande discurso e que provocou um recuo de muitos que apresentavam-se ser bons seguidores. Mas neste contexto, ouvindo esse discurso, eles recuaram. O discurso não foi outro. É aquele que antes do nosso texto do dia, que chamamos pretexto, que está acima do nosso texto, nos relata, e que eu vou citar: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. São João 6,51. Foi a gota de água
que fez transbordar o copo, e por causa disso, muitos que pareciam ser fervorosos seguidores recuaram e abandonaram-no, conforme o versículo 60 do texto principal. Eles acharam que aquele discurso era muito duro e que ninguém estava em condição de ouvir. Jesus já havia visto cada um deles e também estava dentro e no meio dos seus detratores que o achavam como contrário, que o chamavam como um suposto filho de Deus, um impostor, um enganador, conforme São João 7,12. Amados, por muitos é odiado e por alguns acusado de ser colaborador do governador ocupacionista ou então do imperador César Augusto, conforme o capítulo 11, versículo 48. Mas após este revés, vivido por Jesus Cristo, numa hora de grande pressão, ele é abandonado quase por todos seus seguidores, incluindo aqueles que haviam comido dias antes o seu pão, conforme São João 6, 11 e 14. Meus amados, todos estes fugiram dele, o abandonaram, temendo o risco que suas vidas correriam. Foram eles que até queriam proclamar rei de Israel, por terem visto aquela grande maravilha da multiplicação dos pães. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Dias antes, queriam proclamar Jesus de rei de Israel, porque comeram o pão que ele havia multiplicado. 5 pães para 5.000 pessoas, 2 peixes para 5.000 pessoas. Ficaram contentes, repletos e queriam proclamá-lo de rei. Mas, um pouco mais adiante, eles começam a fugir, começam a abandoná-lo e a deixá-lo sozinho, igreja, aleluia. O nosso tema é: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Amados, o apóstolo Pedro respondeu: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? E concluiu dizendo: tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Igreja de Cristo, aleluia. Pedro fez essa declaração pública de fé diante de uma situação embaraçosa e assombrosa. Muitos daqueles que eram sua audiência já tinham se retirado. Fugiram, porque já não tinham confiança nele. Jesus perguntou aos seus, dizendo: quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Eu pergunto a vós que me ouvem: quereis vós também retirar-vos? E recuarem para fugirem? Em outras palavras, Jesus dizia: querem vós também fugir de mim? São João 6,67. A multidão volúvel que o seguia por causa dos pães e peixes ficava ofendida com a mensagem pregada por Jesus. Uma mensagem que enfatizava a depravação humana. Jesus referia-se com ênfase ao valor inútil da carne. 2 vezes afirmava que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. São João 6,44. Disse também em algum lugar: mas há alguns de vós que não creem. Versículo 64 do texto principal. Por isso, durante o discurso e em outro momento, muitos dos discípulos
se afastaram e já não seguiram mais. Sabiam por que eles fugiram? Porque eles o seguiam porque gostavam do seu pão, mas não a sua doutrina. Gostavam sim do seu pão e não da sua doutrina. Queriam comida, mas não reconheceram que eram pecadores. Queriam comida, mas não reconheceram que eram pecadores. Queriam ser exaltados, sem notarem que quem se humilia será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Aleluia. Amém. Disse atrás, durante a nossa introdução, que entrar na igreja fundada por Cristo, a mesma que também foi chamada da igreja primitiva, não era tarefa fácil, nem dos covardes. Era sim um grande desafio. O mesmo se viveu na chamada igreja messiânica, ou seja, aquela que anuncia a vinda de novo Cristo, que há de derrubar as atuais autoridades e fazer reinar a sua justiça. Não era tarefa ou escolha fácil, era um grande desafio. Você tinha de aceitar ser rejeitado pela comunidade. Você está longe. Você tinha de aceitar ser rejeitada pela comunidade. Tinha de aceitar ser preso e até ser morto. Tinha de negar todos os bons prazeres da carne, etc, etc. Só assim que você seria tocuista. Ele testava a confissão deles, feita através dessa declaração. Jesus, repito, testava a confissão feita pelos seus discípulos. E foi para testá-los que usou a palavra. E foi a palavra que os mandou ir embora. Ele, isto é Jesus, estava agindo para tornar verdadeira sua predição de que cada planta que o Pai Celestial não plantou, mas esta está na sua seara ou na sua lavra, seria arrancada pela raiz. São Mateus 15, 13. Sem dúvida, temos na igreja hoje muitos que dão sentido verdadeiro da parábola de Jesus Cristo sobre o semeador e as 4 sementes. Muitos estão na igreja, receberam a palavra de Deus com muita alegria, mas não estão dispostos a passarem por vergonha por serem seguidores de Jesus Cristo, isto é, do Filho de Deus, mas os tais cresceram em terreno pedregoso. Estes pedregoso. Estes não aguentam nem por ouvir só rumores de alguma perseguição por causa da sua fé. Isto é, por causa da sua fé em Deus e em Cristo que morreu e ressuscitou. E Jesus jogou na cara deles dizendo: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. São João 10, 26. Amados, hoje vivemos as coisas que Jesus e seus discípulos viveram há quase 2000 anos. O texto também revela a importância que o ser humano dá ao seu corpo, à sua carne, em detrimento das verdadeiras, boas e infalíveis promessas de Deus. O homem carnal é pouco convertido. O homem carnal e pouco convertido dá mais ênfase à sua carne, aos seus bens, à sua posição social, à aceitação pelo mundo, ao invés do amor de Deus que não termina. Queridas e queridos, Igreja de Cristo, a palavra de Deus é uma ordem na vida daqueles que lhe reconhecem a autoridade. Para mim,
Para mim, quando Deus fala, sua palavra é uma ordem para a minha vida. E vocês? E vocês? E vocês? E vocês? Para aqueles que conhecem que Deus é o Supremo, o Criador, Pai e Juiz, o ultimato, para estes a palavra de Deus é uma ordem nas suas vidas, igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Queridas e queridos, igreja, aleluia. Aqueles fugiram, abandonaram-no para não comer a sua carne, que supostamente podia matá-los. Pergunto a todos que me ouvem, será que aqueles fugitivos e covardes não morreram? Não morreram? Não morreram? Escaparam-se da morte eterna? Fugiram do fogo eterno? Vocês próprios, caríssimos ouvintes, respondam-me. O homem não é autossuficiente. Ele precisa de ajuda verdadeira, agora mesmo, para que ele perceba que ele é pecador mortal e necessita da salvação. E o primeiro passo deve ser lutar contra o medo, que paralisa até gigantes do nosso mundo, fazendo com que abandonem a mensagem da salvação com medo de serem rejeitados pelo mundo perverso. O nosso tema é: Senhor, para quem? Para quem? Para quem? Senhor, para quem? Iremos nós. Meus amados, o texto apresenta que o livramento está em uma pessoa. Pedro não pergunta para que iremos, mas ele pergunta para quem iremos. Pedro sabia que a salvação estava numa pessoa. Por isso ele pergunta, para quem iremos? Ele sabia que a salvação estava numa pessoa. Igreja, aleluia. Há muita gente hoje confiando em coisas, como, por exemplo, postos, ordenações, estatuto quo, boa vida, emprego, etc, etc. Estas coisas são boas, mas são substitutos inúteis para o Salvador, as quais Salomão chamou de vaidade, porque quem sabe o que é bom nessa vida para o homem, por todos os dias da sua vida ou da sua vaidade, os quais gasta como sombra. Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Assim disse Salomão em Eclesiastes 6:12. Mais adiante disse ainda: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 9:8. Amados e sábios deste mundo, ouvi-me, porque Deus há de trazer a juízo de toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 9:14. Meus queridos, Pedro e seus companheiros bem sabiam isso. Não tinham escape. Mesmo que fugisse da morte por serem seguidores de Cristo, sabiam que mesmo assim a morte um dia iria os chegar. Igreja, aleluia. Toquista, aleluia. Toquista, aleluia. Meus queridos, aleluia. Fugir e negar o Salvador para agradar o mundo era simplesmente uma perdição. Uma perdição. São Mateus 8:36. Cantem comigo, meus amados. Muntu voba ki denzamvimba ki kaluta, moyo anika kai ke vedesa. Muntu voba ki denzamvimba ki kaluta, moyo anika kai ke vedes. E moyo mvuyamvo, moyo mvuyamvo. E moyo mvuyamvo, moyo mvu yeto tambwete. Bevava ngatuku editwa za yilenzele ya
Bevavanga tukue ditwazayilenzele emoyo moyo mvuya mvu imoyo yeto tutambwit emoyo moyo mvuya mvu imoyo yeto tutambwit. Igreja, aleluia. Ele e seus 10 companheiros, digo 10 companheiros, porque ainda um entre eles era diabo, assim conforme disse Jesus em São João 6,70, São Pedro disse e fez aquela que foi e que deveria ser hoje, nesses dias desafiantes, a resposta dos crentes nos vários problemas que têm desafiado a fé genuína em Cristo Jesus. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Estou a dizer que a mesma resposta de Pedro deveria ser a mesma também que podia sair na boca de todo cristão verdadeiro quando a nossa fé é desafiada pelos homens e mulheres perversos desse mundo. Mas, infelizmente, hoje estamos estajados. Estamos estajados. Estamos estajados. Estamos ressequidos. Estamos estajados. Estamos ressequidos. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Pedro disse isso porque tinha esperança, tinha fé, tinha confiança no Cristo ressuscitado, que deveria também ressuscitar no fim dos tempos. Ele, de forma firme, declarou publicamente: tu tens as palavras da vida eterna. Palavras provenientes da boca de um discípulo verdadeiramente convertido. Verdadeiramente convertido. Pedro estava totalmente convertido. Não tinha mais reserva na carne. Ele estava totalmente convertido. Por isso fala sem temor, sem reservas. Tu tens as palavras da vida eterna. Igreja, aleluia. Hoje muitos vão à igreja e procuram e lutam para serem ordenados a grandes cargos e aparecem nas primeiras fileiras nos templos. A verdade é que são incapazes de fazer uma declaração pública como aquela de São Pedro. Igreja, aleluia. Tocou isto, aleluia. Igreja, aleluia. Eu sei pessoas que é capaz de abandonar a igreja se não tiver lugar à frente. É capaz de ir embora para casa se não tiver lugar para frente. Fazem isso. Mas infelizmente, não conseguem fazer uma declaração pública como esta que Pedro fez, igreja, aleluia. Tocou esta, aleluia. Foram estas as declarações públicas que os tocuistas, chamados pelo Pai, fizeram num momento de grande desafio, pressão e perseguição. No vosso meio, muitos destes intrépidos discípulos já descansam, mas há ainda muitos que vivem no vosso meio, tais como o ancião reverendo pastor Cesário Kassanga, da igreja de Catumbela. Catumbela, aquela que na região litoral do sul foi tido como a terceira missão após Benguela e Lubito. Li o relatório da PID, li eu próprio, o relatório da PID, quando ele foi julgado em conluio com alguma igreja sobre o porquê que ele havia abandonado o seminário e aliar-se à seita de Simão Toco. Eu próprio li as palavras escritas pela PID, a Polícia Secreta Portuguesa, dizendo: enquanto eu estava naquela igreja, cujo nome eu recuso-me citar, disse ele que enquanto me encontrava naquela igreja, estava a dormir. Mas logo que vim ao toquismo, agora estou acordado. Estou acordado. Ele estava a ser julgado pela PID. Conhece bem o que significa PID, os mais velhos. Mas ele não temeu. Ele responde: enquanto estava naquela igreja, eu estava a dormir, mas vindo no toquismo, agora estou acordado. Igreja, aleluia. Eu li essa declaração como de Pedro.
nas informações da PIDGS. Igreja de Cristo. Assim, disse o Mr. Cesário Kassanga. Certamente está me ouvindo neste momento, enquanto falo dele. E é bom que eu falo dele enquanto está aí ouvindo. Aquele que foi Pedro, o Pedro dos nossos dias, o Pedro do tempo do Cristo ressuscitado, igreja, aleluia. Amém. O Cristo de Deus, igreja, aleluia. Amém. Ele não titubeou, disse de forma categórica: agora que estou no toquismo, estou acordado. Não temeu do seu cargo nem do seu emprego, igreja, aleluia. Amém. Você, será que podia responder assim? Só aquele que o Pai chamou é capaz de responder assim. Aleluia. Amém. Para acreditar e tomar atitudes corretas e corajosas diante de situações que desafiam os interesses carnais, é preciso descobrir quem é que estás a seguir. Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Assim disse Pedro. E vocês? E vocês? Amém. E vocês? Amém. E vocês? Amém. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? E vocês? Amém. Estou falando neste momento a milhares e milhões de pessoas. E pergunto cada um na sua casa, na sua igreja: e vocês? Que direis? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Amado, se você sabe que a salvação está em pessoa, então tens que saber quem ele é. Tens que ir a quem pode e esteja disposto a salvar-te. Somente aquele que venceu a tentação e sem pecar, ele está entre vós, esta pessoa está entre vós, após passar por todas as tentações e as mais difíceis tentações satânicas, quando este inimigo o tentou induzir para o pecado, não o conseguiu, ele venceu. Ele venceu sem pecar. A própria morte, por ele, foi dominada e vencida também. Se quiserem, vão a ele. E vos fará vencer em tudo. Mas vão a ele com firmeza como Pedro e como os primeiros toquistas. A igreja só terá capacidade de responder com firmeza aos desafios que este mundo que caminha para o fim lhe vai impondo, se tiver de facto um verdadeiro clero convertido, chamado de facto pelo Pai, não só para virem à igreja e serem ordenados, para serem isto ou aquilo, para serem exaltados, mas sobretudo aqueles que foram chamados para virem adorá-lo, para virem adorá-lo, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando a igreja tem este clero que adora a Deus em espírito e em verdade, a igreja terá força, terá fogo para queimar, terá capacidade de responder àqueles que questionam-nos a razão da nossa fé. Igreja de Cristo, aleluia. Oro ao Pai para que me dê o tipo de clero, ou seja, de responsáveis que sua igreja necessita nos últimos dias, enquanto a fé e a vaidade estão querendo coabitar e levando a igreja, o povo de Deus, à descrença e à decadência moral e espiritual. Vou aguardar, digo, sem pressa. Sei que o mesmo Deus que terá dado a Jesus Cristo de Nazaré bons discípulos firmes e sérios, também estará provendo para mim e para a sua igreja bons discípulos e bons responsáveis da igreja, aleluia. Igreja, aleluia. A ele terá dado discípulos como Pedro, João, André, Tiago e outros, o qual que me havia também dado aqueles que eu cito como, por exemplo, Vemba Ambrosio, Cutendana João, Dom Afonso Manzambi, Teca Simão, Lumano Ormando Jorge, Voca Jorge, jovens como Simão Lázaro, Macuquila Monteiro, Ambrósio Vanga, que eu vi, Timóteo Menaculucelo, Tocamo, Panzo Firmon, mulheres como Rosa Maria Toco, Pata Rosa e tantas outras, Panzo Firmon, Lopes Ferreira Mfuengue, Dito Fuila Miguel, Cassinga, Mvondo Leão e tantos outros, Lopes Martins Panzo, Pedro Massumo ou Pedro Lucao, Pedro Nzila e tantos outros,
Rodão Pinto, Pedro Carlos, José Tombia e tantos outros, Augusto Culanda Paciência, meu companheiro de cadeia em Luanda, José Cristóvão e tantos outros, Simba Diao e tantas outras, Israel Paulo Chipaia e os meus tantos consofredores do luso atual Mochico, também como Félix Calongo e outros. Os do sul, do norte, do oeste, do leste, certamente estou certo, faço essa redundância, que Ele me dará gente com seus espíritos para a reformulação de um clero comprometido, sóbrio, honesto e leal ao seu ungido e à sua igreja. E que alguns desses atuais, que ainda são bons, que sejam cada vez mais ungidos, igreja, aleluia. Só com um clero convertido e que se santifica todos os dias, optando por desapego das coisas carnais, é que a igreja torna de facto um verdadeiro fogo que queima e leva todos, senhores, escravos, ricos e pobres, governantes deste mundo, incrédulos e céticos, a caminho do Calvário sem temor. O clero atual necessita de uma grande renovação que o leva a renascer. Os estados que estão se desviando e pondo Deus para fora dos seus governos têm culpa sim, mas não a suportarão sozinhos no dia em que se aproximem chegar. O clero cansado e fraco terá que assumir sua responsabilidade diante de Cristo no seu tribunal, onde fianças e corrupção não terão lugar, nem mesmo seus corruptores terão poder nem só para condenar um cão. Para quem iremos nós? Disse Pedro. Para quem iremos nós? Todo bom crente e que crê nas palavras de Cristo deve dizer isso nesse tempo angustiante em que aos poucos marca e tem marcado o princípio de dores. Querem ser amigos de Cristo, inimigos ou opositores do mundo corrompido? Então digam, tu tens as palavras da vida eterna. Digam, tu tens as palavras da vida eterna. Igreja, aleluia. Palavras da vida eterna. E não palavras que vêm de lábios impuros, enganosos e falsários, mas palavras da vida eterna. Quanto à situação da pandemia que assolou o mundo, digo tal como o disse há quase 2 anos atrás. Havendo agora uma vacina contra a malária, segundo o anúncio feito pelo OMS, estou confortado e digo, estou confortado. Naquele dia, sabem, todos repito, porque não negarei nenhuma palavra que veio da minha boca. Eu disse que estava totalmente em desacordo. Enquanto que a África morria e morrem aos milhares por causa de malária e tuberculose, mas estavam somente preocupados com a pandemia do coronavírus para criarem vacinas e abandonando a África à sua sorte. Eu, de facto, resisti. Eu resisti e pronunciei-me publicamente. E hoje volto a dizer o seguinte, ouvindo eu este anúncio da OMS, que já existe vacina contra a malária, estou confortado. Digo, estou confortado. Porque é a malária, a enfermidade que tem dizimado as crianças e mulheres grávidas no meu continente e no país onde eu pertenço. Tem sido a malária que tem matado mais mulheres grávidas e crianças e nunca coronavírus. Não havendo vacina contra a malária, eu estava contra a vacina contra o coronavírus. Mas hoje estou mais uma vez confortado. Porque, digo e volto a dizer, em África morremos mais de malária e não de coronavírus. E se a África for honesta, deveria agradecer a Deus e dizer, quem nos cuidou afinal? Quem nos tem cuidado afinal? Quem nos tem protegido?
Quem nos tem protegido é Deus. Porque todas as estimativas falharam. Todos os cálculos falharam. Todos os cálculos falharam. Enquanto o mundo dizia, a África morrerá aos milhões, todos os cálculos falharam. Porque Deus está com os fracos e com os pobres. Igreja de Cristo, assim estamos quase entendidos. E já posso dar passo para todo tipo de vacinação. Estou alegre porque o meu continente tem a vacina. Estou contente porque os ricos aceitaram pensar e colocar seus recursos financeiros a favor dos pobres. Isso agradeço à OMS e a todos que trabalham para o bem da humanidade, usando a ciência, que é um dom de Deus, a favor das pessoas. E com a vacina, volto a dizer, contra a malária, digo, estou aliviado. O meu espírito descansa em paz. Igreja de Cristo, é isto que devemos continuar a fazer. Deus nos fez iguais, brancos, amarelos, castanhos e pretos, Ele nos fez iguais. Infelizmente, os fortes do mundo, os fortes deste mundo, ricos e políticos, têm nos colocado uns contra os outros para desta forma aproveitar a nossa fraqueza. Mas Deus é bom e no tempo apropriado, Ele concede aos homens um dom diferente daqueles que adiantaram. Alegro-me mais uma vez ter ouvido a existência da vacina contra a malária e que a África está sendo vacinada contra a malária. Estou satisfeito. Assim, meus amados, quero agradecer e pedir a todos, a Igreja de Cristo, que o vosso dirigente está satisfeito e podemos dar um passo para frente no caminho dessas vacinas, já que o meu povo africano, cuja razão a Igreja Toquista existe, já tem vacina para diminuir a morte galopante de muitas crianças e muitas mulheres grávidas. Eu agradeço bastante. Que Deus abençoe todos aqueles que colocaram as suas cabeças, os seus cérebros e os seus dinheiros a favor da fabricação desta vacina contra a malária. E que Deus Pai os abençoe rica e poderosamente. E que a África um dia venha a ser um continente melhor e também bom para se viver. E desta forma, acabar-se com a desigualdade que existe no mundo, que provoca o ódio e a inveja. Onde há desigualdade, há ódios. Onde há desigualdades, há ódios. Acabando as desigualdades, o ódio termina e o amor toma o seu lugar. Com essas palavras, quero agradecer a toda a Igreja de Cristo, e não só, que acompanharam esta mensagem do dia de hoje, cujo tema foi para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Quero agradecer aos técnicos que trabalharam para que esta mensagem pudesse chegar em todos os pontos onde estão aqueles que desejam ouvir esta mensagem do dia de hoje. Peço-vos e também oro a Deus Pai que possam todos vós arrepender-se do pecado e receber a vida eterna. E que o amor habite entre nós. Não há necessidade de África, Ocidente e outros continentes estarmos em guerra. Agradeço a todos os ricos do Ocidente que colocaram seus dinheiros a favor da vacina. E aos ricos da África que guardam dinheiro debaixo da terra e nos contentores que se arrependam para trabalhar a favor dos seus povos. Assim sendo, eu quero terminar e desejar-vos também mais uma vez, boa saúde. Sobretudo, mais luta na busca da sobrevivência enquanto peregrinos neste mundo. Eu estou convosco nas minhas orações e convosco estarei sempre para que o Deus da paz, aquele que trouxe Cristo dos mortos e que fez com que mesmo depois de morto
Simão Toco voltasse a falar, esteja convosco e continue vos ungindo com seu óleo santo, para que possam ser prósperos neste momento que passamos dificuldades e que certamente também estão quase a ficar para trás. Estou também satisfeito e aliviado, que quando saí daqui no mês de fevereiro do ano passado, a pandemia estava a seguir-nos atrás. E agora voltamos, a pandemia está indo embora. E a pandemia está indo embora. Está indo embora. Está indo embora. E já havia alegria nas ruas de Madrid e de Lisboa. Certamente também em outras cidades. Que demonstra que está chegando dias de alívio. Mas que haja cada vez mais obediência a Deus e nos seus preceitos para que Ele não volte a castigar outra vez o mundo. Com essas palavras, mais uma vez, quero desejar-vos, mais uma vez, digo e repito várias vezes, bênçãos e bênçãos que sejam derramadas a vocês todos, para que possais desta forma bendizer o nome de Deus que vos criou, a sua imagem e semelhança. Termino dizendo, a paz e a bênção de Deus Pai que me enviou, que a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e vos guarde desde agora e para sempre. Amém. Amém.